Uma vez Flamengo. Marcelo do Olha, não sei nos outros lugares, não sei em outros lugares, mas no Rio de Janeiro, para ser campeão, o Flamengo não precisa nem jogar. Ia ser rebaixado, Jogou não nada. era? De repente foi campeão. Jogou nada Ups. ontem. Jogou nada. É um caso. O técnico do Flamengo é um. Antigamente o técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, por exemplo, tinha mais títulos do que derrotas. Agora o cara tem mais títulos do que vitória. Ele é campeão, não ganhou nenhum jogo ainda, o Leonardo Jardim. É um troço impressionante. Marcelo Duó, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. É o campeão do Rio de Janeiro, padrão, hegemônico, apenas confirmando a sua hegemonia. É contra o favoritíssimo Fluminense, maravilhoso futebol. Já era. Teve de tudo nos estaduais, né? Teve até boxe. E aí? Teve sim, Andreas. Um abraço pra você. Parabéns, campeão. Michele, pra todo mundo que tá vendo e ouvindo, tem método. Deu uma lógica. No Rio de Janeiro deu uma lógica, né? Não tem jeito. E em São Paulo também deu, viu? Palmeiras campeão paulista. Tem muito trabalho. Lógico, jogou polo aquático. Aquilo não foi futebol ontem, foi polo aquático. A gente tem, inclusive, imagens aí da festa palestrina do seu 27º título estadual contra o Novo Horizontino. Jogou pro gasto, foi campeão de novo. É aquele negócio. Campeonato estadual é ruim para quem perde. Quem ganha, pro Palmeiras especificamente, que já não ganhava nada há 2 anos, coisa linda, voltou a sentir, né, esse gosto de ser campeão, para dar confiança pro time, para dar calma pro Abel, pro trabalho, pra cornetagem diminuir. Mas é claro que em setembro as pessoas não vão lembrar mais quem foi o campeão paulista, que o Flamengo foi campeão carioca, que o Leonardo Jardim, acima de tudo, é um profissional que tem um timing excepcional. Nada como assumir um time num jogo de final de campeonato e ser campeão. O homem é impressionante. Ele é mais artilheiro do que o Pedro. Então, assim, deu a lógica em São Paulo e no Rio, e também no Rio Grande do Sul, com o Internacional sendo batido pelo Grêmio, 4-1 no agregado, né, juntando os 2 jogos. O Grêmio hoje é muito mais time do que o Internacional, infelizmente, porque o legal do Grenal é essa disputa, né? Você falou em boxe, ontem aconteceu uma coisa profundamente lamentável no Mineirão. Normalmente, quando o Cruzeiro e Atlético se encontram em decisões, a coisa costuma ser muito turbulenta, mas ontem passou de todos os limites, as imagens estão aí, começou com esse exagero do Everton em relação ao Christian, que deu uma entrada forte, mas não era para tudo isso, e aí depois vira essa guerra campal, envolvendo segurança. Eu vi o Cássio pisar no jogador, eu nunca imaginei que o Cássio fosse ter coragem de fazer um negócio desse. Hulk e Romero se engalfinhando na porrada, Hulk e Vidalba também, o Lianco, enfim, uma série de jogadores. Aí nós tivemos 23 expulsões. Foi um dos capítulos mais vergonhosos da história do futebol mineiro e também do futebol brasileiro. É lógico que o torcedor, às vezes, ele acha isso engraçado até, vira meme na internet, mas num mundo tão violento como a gente vive, né? Quando a gente pede, foi um clássico com torcida dividida, que era uma coisa que em Belo Horizonte estava começando a se pensar em fazer a final com torcida única. Aí em campo, os caras que são pagos e muito bem pagos para dar exemplo, dão esse show de horror aí, esse espetáculo deprimente que merece uma punição severa da Federação Mineira, não ter uma repercussão para o Campeonato Mineiro, mas não dá para aceitar isso, né, Michele? Não, realmente, as imagens são impressionantes. Para quem não viu ainda, recomendo que entrem aqui no @Rádio Band News FM, a gente passando aí as imagens do Sport TV, que é um MMA generalizado, né? Mas eu ia perguntar o seguinte, Dó, e aí é ignorância minha sobre o que a justiça desportiva pode fazer e o alcance disso. Essa atividade inaceitável, que merece uma punição dura, os efeitos dela, as punições para esses atletas, todos têm de ser punidos. Isso fica restrito ao futebol mineiro, ou seja, quaisquer que sejam as eventuais penas esportivas, né, para esses jogadores serão pagas se forem no próximo Campeonato Mineiro, não tem nenhuma consequência para esses clubes, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, nada, são coisas diferentes? São coisas diferentes em tese, né? Lógico que o Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais vai aplicar uma punição a eles todos, porque está na súmula, todos identificados. Para que isso suba
de nível, como acontece na Justiça Comum, que vá para o STJD, algum procurador, alguém tem que provocar essa entrada do Superior Tribunal de Justiça Desportiva para que essa punição se estenda a algum outro lugar. Acho difícil que isso aconteça, porque infelizmente estamos no Brasil, então deveria se estender às competições nacionais, mas acho que não vai acontecer. E se a gente pensar que um campeonato estadual tem 10 rodadas de primeira fase, se eles perderem 4, 5, é metade da primeira fase de um estadual dos 2 maiores times de Minas. Não sei se isso comercialmente compensa para quem organiza o campeonato, mas seria o justo que eles tomassem uma punição. Isso aí não existe, né? Isso aí é uma coisa que não tem nem nome. Aí no final do jogo, o Gerson disse que foi apenas um erro. Não foi apenas um erro. Isso não é nenhuma observação contra o Cruzeiro, contra o Atlético, pelo amor de Deus, é uma observação prática. Porque se isso não desborda, se isso não tem impactos, que seriam os impactos graves, dada a gravidade do troço, para as competições nacionais que os clubes estão jogando, os estaduais acabaram. Esse troço a punição ficando pro ano que vem, eu nem me surpreenderia, nem sei se já tem algum caso, se tem algum precedente nesse sentido, mas eu nem me surpreenderia que isso caísse no esquecimento, um ano depois, um ano para frente, né? Inclusive de repente convertido em multa, em algumas coisas, sem nenhum outro tipo de punição, porque de um ano para o outro, o jogador nem está mais no clube, o jogador não tá, foi embora do Atlético, foi embora do Cruzeiro, sei lá, então... E qual é o estímulo, já que a selvageria se impõe, qual é o estímulo para a ordem se você tem uma barbaridade como essa sem consequências considerando a lei, o direito e tal, se você não tem as consequências imediatas, se você pode pagar por isso daqui a um ano, são coisas que não fazem o menor sentido. Enfim, são questões que eu acho que eu assino embaixo. É o que é a vida como ela é, como diria meu querido amigo Rodrigo Vessone. Infelizmente o futebol brasileiro trabalha dessa forma e realmente muitos nem vão cumprir essa pena porque não estarão lá. Pra gente encerrar, Michele, rapidamente. Vamos falar do Crespo, né? Crespo é muito sério. São Paulo, mulher de Deus, o São Paulino não tem um minuto de paz. O time andando direitinho no Campeonato Brasileiro, aí houve, pelo que dizem as apurações de quem acompanha o dia a dia do São Paulo, né? A Aline Fanelli poderia falar isso melhor do que a gente. Tem divergências de planejamento em relação ao restante do ano. Acho que o São Paulo comete um grande erro que pode comprometer a temporada inteira, mas tem alguma coisa que o São Paulo tem feito nos últimos anos é errar, né? Então não é nenhuma surpresa. Tem ouvinte perguntando se vai vir o Felipe Luiz. Esquece, hein? Eu acho muito difícil. Tá bom, respondido. Obrigada. Deixa eu terminar aqui com esse hino, aqui o outro hino de outro vencedor. Foram vários no fim de semana, mas é porque teve ouvinte falando que eu quero ouvir o hino do Palmeiras, senão vai achar que eu sou tendenciosa. Não, mas não tocou? Tocou muito Você baixinho tocou embaixo, mas muito baixinho. Tá então bom, a gente encerra com ele, entendeu? Porque senão tem ouvinte que tocou 2 vezes o hino do Palmeiras? A todos os campeões estaduais do Brasil, meus parabéns, feliz ano novo, agora começa só o Brasileirão pra gente se preocupar, e a Libertadores e a Copa do Brasil. Boa. Valeu, Duó, até amanhã. Beijo. Beijo, até amanhã. Que ninguém passa, nem atacantes de raça.